Aleluia. Vamos falar um pouquinho sobre a ressurreição do filho da viúva de Naim. Foi juntamente quando o cortejo fúnebre estava saindo da cidade que Jesus se aproximou de Naim. Mas em vez de se posicionar entre as pessoas do cortejo para orar, o costume de acompanhar o sepultamento do morto, Jesus se dirigiu diretamente à viúva de Naim. A Bíblia diz que o coração de Jesus se condoeu por aquela mulher. Isso significa que ele ficou profundamente comovido pela situação que a viúva estava enfrentando. Ele entendia a sua dor e teve compaixão dela. E então Jesus disse à viúva, Jesus disse à viúva, não chore mais. Para você falar esta palavra para uma pessoa que perdeu ente querido, você tem que ter a solução para o problema que ela está enfrentando. Você tem? É preciso ter intimidade com Deus, com Pai, Filho e Espírito Santo. Em Lucas, no capítulo 7, versículo 15, aos olhos humanos, essa palavra não fazia qualquer sentido. Era inconcebível que uma mãe viúva que acabara de perder seu único filho parasse de chorar. A única forma de isto acontecer é se a razão de sua lágrima fosse eliminada. Nesse caso, a razão era a morte. E então a morte teria que ser revertida em vida. Mas quem seria capaz disso? Jesus. Quem seria capaz disso? Para fazer acontecer é somente Jesus de Nazaré. Nós somos apenas canais dos sinais que provocam sinais. É possível que todas aquelas pessoas tinham olhado para Jesus Cristo com uma só pergunta. Quem é este que ousou interromper um funeral? E ainda foi capaz de dizer palavra tão absurda. A resposta não demoraria nada a vir. Então, logo Jesus tocou na marca onde o cadáver estava e disse ao filho da viúva de Naim, jovem, eu lhe digo, levanta-te. Lucas capítulo 7, verso 14. Imediatamente o filho da viúva se assentou e começou a falar e foi recebido por sua mãe. Enquanto a solução chega na sua casa, aquilo que está fora do lugar, ele coloca no lugar. A reação das pessoas diante do milagre em Naim. A ressurreição do filho da viúva de Naim causou grande temor em todos os que estavam ali. Antes disso, as pessoas já tinham visto Jesus realizando milagre. Como, por exemplo, curar doente e deficiente. Mas esse milagre foi o primeiro, envolvendo a ressurreição de uma pessoa no ministério de Jesus. Só depois a filha de Jairo e Lázaro também foram ressuscitados. Escute. Então as pessoas começaram a glorificar a Deus e a dizer que um grande profeta havia sido enviado entre elas. E essas pessoas aceitaram e glorificar a Deus diante de um milagre tão
extraordinário, pois somente Ele é que pode levantar alguém dos mortos. Também aceitara identificar que Jesus havia sido enviado como um grande profeta de Deus ao seu povo. Em Deuteronômio, no capítulo 18, verso 15, em Lucas, no capítulo 24, verso 12, Atos dos Apóstolos, capítulo 3, verso 22 ao 23, e Atos dos Apóstolos 7, 37, mas, por outro lado, a maioria daquelas pessoas errou em reconhecer seu verdadeiro caráter. Em Mateus capítulo 16, verso 13, Marcos capítulo 8, verso 28, em Lucas no capítulo 9, verso 18 ao 19, Lucas capítulo 19, verso 28 ao 44, ele era muito mais do que um grande profeta de Deus. Entre aquele povo estava o próprio Filho de Deus, o Verbo que se fez carne. O Emanuel, aquelas pessoas não conseguiram enxergar que diante dos seus olhos, o único Filho de Deus havia ressuscitado, o único filho da viúva de Naim. Mesmo assim, as pessoas prestaram a Jesus toda a honra que ele merecia. A notícia do milagre da ressurreição do filho da viúva de Naim se espalhou por toda parte. É incrível saber que mesmo num tempo em que não havia qualquer recurso de comunicação, essa notícia foi tão longe, ela foi tão longe a ponto de ainda hoje estar circulando pelo mundo. Depois de mais de 2000 anos, nós maravilhamos diante da notícia que nosso Senhor demonstrou tamanho poder e compaixão e ressuscitou o filho da viúva de Naim. Aleluia! E você vê este milagre, foi tão tremendo que quando falecia alguém naquela época, nessa cidade, eles tiravam todo o órgão que tinha no corpo, que tinha dentro do morto. Não deixava nada. Aí vem a pergunta, como foi que esse jovem se sentou? Voltou à vida. Mas eu quero te dizer nessa tarde, Jesus é o dono da vida. É Ele que te dá vida nessa tarde. O milagre da ressurreição do filho da viúva de Naim foi realmente muito significativo, além de ter sido o primeiro milagre dessa natureza durante o ministério de Jesus. Ele nos convida a admirar a extraordinária majestade de nosso Senhor e a forma com que Ele trabalha. A história da filha do filho da viúva de Naim nos ensina que nada não foge do controle do nosso Deus. Por mais que não entendemos alguma situação e circunstância, Deus tem um propósito para todas as coisas. Jesus estava entrando em Naim justamente no momento em que o cortejo fúnebre do filho da viúva estava saindo. Isto não foi mera consciência, tudo ocorre de acordo com o plano eterno, soberano e imutável de Deus. Aquela situação, inicialmente desesperadora, serviu como a primeira grande amostra no ministério de Jesus de que Ele é o Senhor da vida e da morte. Em Apocalipse, no capítulo 1, verso 18, a Bíblia Sagrada fala sobre outras ressurreições anteriores, a ressurreição do filho da viúva de Naim. Essa ressurreição
ocorrera durante o ministério profético do profeta Elias e Eliseus. Primeira Reis, capítulo 17, verso 20 ao 22. Segunda Reis, capítulo 4, verso 32 ao 35. Mas a ressurreição do filho da viúva, é certo, o aspecto foi muito diferente da ressurreição anterior, embora também tinha sido o poder de Deus que ressuscitou aquelas pessoas no Antigo Testamento. O profeta do Senhor se vira envolvido num processo longo, tenso e desgastante. Mas na história do filho da viúva de Naim foi diferente. Jesus simplesmente deu uma única ordem. O jovem ressuscitou. Isso significa que Jesus não é apenas o maior de todos os profetas, mas é o próprio Filho de Deus. Sim, Jesus é Deus. Ele é o único rei que triunfa sobre a morte, mas mesmo com toda a sua grandeza e majestade, ele se compadece de nós. Aleluia, que Deus vos abençoe nessa tarde.